esse trabalho de resgate da memória que o Conselho está promovendo diz respeito a alavancar as lutas atuais em um pensamento que venha a problematizar questões que muito se repetem e que muito nos envolvem no curso dos nossos dias, independente dos tempos, como é o caso, por exemplo, do convívio institucional de órgãos que foram sendo criados para associar, congregar, defender e promover a profissão do psicólogo no nosso país, no nosso estado. No período de 79 a 81, nós éramos todos muito jovens. Neste período, a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, da qual eu fui presidente, completou 21 anos. Neste mês de julho de 2009, ela está completando 50 anos. Aquela época, dos anos verdes, como eu gostaria de chamar, não que eu queira chamar ou convocar os meus anos verdes para uma instituição de classe, contudo, eu posso encontrar ressonâncias em alguns dos meus colegas, no sentido de que nós éramos verdes, sim, institucionalmente, naquela época. A sociedade foi fundada em 1959. Foi a primeira instituição do Rio Grande do Sul que congregou psicólogos. O Conselho foi fundado em 1974 e está hoje, neste ano de 2009, completando os seus 35 anos. Neste gap de tempos, nós tivemos a fundação do Sindicato dos Psicólogos durante a minha gestão de 79 a 81 na sociedade. Não lembro precisamente a data, mas tenho memória que tenha sido ao final da gestão, como um daqueles frutos que a gente colhe como um objetivo alcançado de uma plataforma e de um programa de trabalho que nós tínhamos traçado. O Conselho era jovem, a sociedade era a mais velha e reunia jovens e antigos em seu entorno. Poderíamos até dizer que a sociedade era a mesa de jantar dos psicólogos. Era onde pais, mães, filhos, netos se reuniam para bifurcar e criar outros espaços, entrar na luta profissional, elevar a nossa profissão ao estatuto que ela tem hoje, doar a ela os códigos, as regras, a ética e todas as regulamentações necessárias para que nossa profissão fosse respeitada e vingasse do ponto de vista do plano da saúde, do plano da política social, porque a psicologia sempre foi muito espalhada. Ela sempre olhou para diversos lados. Ela estava nas fábricas, ela estava nos escritórios, ela estava nos hospitais, ela estava nos consultórios, ela estava nos grupos, ela estava nas escolas. E isto nos conferiu uma característica social muito forte, de olhar, não importa onde, aqueles que
pudessem ser por nós ajudados, aqueles que pudessem ser por nós escutados. Desta característica, e quando a nossa gestão assumiu a sociedade, esta marca social foi muito enfatizada, quase que marcando um acontecimento que eu considero importante de forjar o cunho, a marca social nos rumos da psicologia. E quando eu falo em social, eu também me refiro a uma questão política que nos dirigia para determinados ideais e para determinadas utopias sociais que todos nós alimentávamos e alimentamos. E movidos por toda esta convergência de forças no país, nós acreditamos que seria importante fundarmos e envidarmos esforços pela Sociedade de Psicologia na constituição de um sindicato que viesse regulamentar as condições de trabalho, as regras de horário, o piso salarial, a hora de trabalho, enfim. Pode dizer que a profissão ela inicia aqui no Brasil em 62 com a regulamentação da profissão. E consequentemente, então, quando um grupo de profissionais, vamos dizer assim, um conhecimento, ele extrapola o meramente científico ou a discussão em diferentes ambientes e se forma uma corporação, a gente pode dizer que então aí teria o início das discussões éticas daquele grupo, não é? O Código de Ética, o primeiro Código de Ética da profissão, ela vai nascer alguns anos após a criação do Conselho Federal, que é em 71. Esse primeiro Código de Ética, né, que ele é de 75, ele é um código que foi aproveitado, um código, vamos dizer assim, oficioso, e que passa então a ser oficial, né, da Associação Brasileira de Psicólogos. E ele tem um título, então, que se chama Código de Ética Profissional dos Psicólogos do Brasil. Um código de ética ainda muito preocupado com questões assim de definir a profissão, de mostrar o espaço do psicólogo. O psicólogo vinha, assim, a partir da sua regulamentação, numa disputa com algumas profissões que já estavam, então, de certa forma, ocupando espaços na sociedade. E esse código, então, ele vem, além de fazer essas discussões, de certa forma, éticas, mas mais preocupado ainda em definir o psicólogo como um profissional dentro da sociedade. O segundo código de ética que os psicólogos utilizaram, e que a gente pode dizer que é o primeiro oficial da corporação psicólogos, e eu acho que na nossa profissão tem um diferencial, que a lei que regulamenta a nossa profissão é anterior da lei que cria a corporação, que é o Conselho Federal. Outras profissões isso aconteceu de outra forma. Então a gente primeiro tem uma profissão estruturada e depois nós vamos ter a corporação que vai definir então tanto as questões legais da profissão, enfim, como o próprio Código de Ética. Então, em 79, né, a gente tem o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro Código de Ética puramente dos psicólogos enquanto corporação, ou seja, após a criação do Conselho Federal de Psicologia e os seus regionais, e, consequentemente, o nosso regional, que era da 7ª região, que agora faz 35 anos, e que incluía Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Esse código, junto com o de 87, que vai ser o terceiro código, vamos dizer assim, eles eram códigos, incluindo o primeiro, muito preocupados com o psicólogo, com a pessoa do psicólogo. Da pessoa do psicólogo se relacionar com as entidades, com os colegas, com o seu ambiente de trabalho. A gente podia dizer assim que era um código, entre aspas, mais um catecismo do que um código. A gente sabe que os códigos de ética, né, essa expressão, na verdade são códigos deontológicos, tem essa função de fazer um pouco a disciplina das atividades, disciplinar um pouco o exercício profissional. E esses códigos, até o de 87, tinham um pouco esse caráter. E ainda muito voltados para a clínica, porque vinha da história da psicologia, se podia ou não atuar na clínica, se podia ou não fazer psicoterapia. Então eram códigos que tinham essa preocupação muito grande.
Já o código, e eu acho que essa é uma discussão importante, de 2005, que a gente fez toda uma discussão nacional a partir do Congresso Nacional da Psicologia, ele é um código que obriga e dá mais, assim, obrigações, vamos dizer assim, ao profissional psicólogo em cada decisão. Ele é um código que inaugura, a partir dos seus princípios fundamentais, e a gente pode pensar diferentemente dos outros códigos, uma preocupação entre o público e o privado. É um código que faz com que o psicólogo tenha que buscar em outras legislações, tenha que buscar em outras conquistas sociais e de direitos para fazer as suas discussões. Acho que é um código muito mais cidadão do que os códigos anteriores. Ele é um código não tão preocupado em colocar o psicólogo num espaçozinho, numa determinada conduta, não, mas abre para uma ampliação. É um código mais difícil, né? E eu acho que não existe nenhum código pronto, nem nenhum código fácil. Antes de qualquer coisa, devo me situar como uma historiadora, o que eu não sou, e não isenta das influências próprias de minha condição de partícipe, atuante sendo psicóloga, terapeuta e psicanalista. Então vamos aos primórdios. Em 1953, o professor húngaro Belazec visitou a PUC e ministrou cursos de psicologia. Entre outras disciplinas, constava uma de nome curioso, psicoterapia menor. Logo após, foi fundado o Instituto de Psicologia, em nível de pós-graduação, conferindo o título de assistente de psicologia. Em 1959, era fundada a Nossa Sociedade de Psicologia, iniciativa de um grupo de psicólogos, muitos deles pioneiros na área da psicologia clínica. Tínhamos, então, um lugar nosso. Em 1963, foi criado o curso de formação de psicólogos, com a duração de 5 anos. Nele não havia nenhuma disciplina teórica ou prática de intervenção ou tratamento de pacientes. Quando me formei, em 68, a realidade brasileira estava sob o domínio da ditadura. Havia um receio generalizado. Na área clínica, havia uma censura extra. Embora legalmente autorizados a exercer a profissão, não tínhamos conquistado o direito de fazer psicoterapia. Os que desejavam ter seu consultório tinham de enfrentar uma dura resistência dos psiquiatras e até mesmo de alguns psicólogos. No entanto, foi importante nos primeiros anos do curso a disponibilidade de professores médicos. Em 1972, na PUC, foi criado o curso de pós-graduação em Psicologia Aplicada, sendo credenciado um mestrado em 3 áreas, clínica, escolar e organizacional. No mestrado de clínica foi incluída pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul uma disciplina destinada a alunos psicólogos com o nome de psicoterapia e administrada por um psiquiatra. Assim, o caminho ia sendo construído aos poucos, mas de maneira firme e consistente em torno da psicoterapia. Em 1978, o ensino formal específico em psicoterapia teve início dentro de uma universidade aqui no Rio Grande do Sul com a criação do primeiro curso de especialização em psicoterapia. Enquanto isso, as entidades de classe iam se constituindo e organizando a profissão. Grupos onde médicos e psicólogos dividiam funções de ensino e supervisão foram se organizando a nível privado. Entre os mais antigos temos o CEAPIA e o CEP. Durante o ano de 1981, fiz parte da Comissão Especial de Conceitualização e Operacionalização de Métodos e Técnicas Psicológicas do Conselho Federal de Psicologia. Tínhamos reuniões em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O interessante é que ali estava descrito o processo terapêutico, mas sem mencionar ainda o termo psicoterapia. Em 1982 foi criado o NEP, a primeira instituição dedicada à formação de terapeutas, coordenada por psicólogos, onde professores e supervisores eram psicólogos. Em 89, com sua extinção, foi constituído o IEP.
O trabalho honesto, consciente, realizado pelos pioneiros foi se impondo, fortalecido pelos colegas que iam, pouco a pouco, se aventurando, escrevendo e mostrando o que faziam. Em 1989, em nosso meio, foi editado o primeiro livro escrito por psicólogos, A Prática da Psicoterapia Infantil. Nesse mesmo ano, as últimas portas de um instituto de psicanálise da IPA, os da SPPA, foram abertas para psicólogos. Depois surgiu o ESIP, herdeiro direto daquele curso pioneiro da PUC, e mais tarde outros centros foram criados com diferentes orientações teóricas e metodológicas. Em 1995, na 5ª Jornada de Psiquiatria da Região Sul, finalmente, após longos e sofridos anos, ocorreu um reconhecimento público no meio psiquiátrico, ao ser incluída uma psicóloga como relatora de mesa redonda, cujo tema era o ensino da psicoterapia. Já sabiam que tínhamos algo a dizer. Essas modificações iam acontecendo muito em função da pressão de diferentes posicionamentos políticos, filosóficos e econômicos. Éramos uma classe que crescia e já não podia ser nem ignorada, nem menosprezada. Nessa trajetória histórica, as entidades de classe deram apoio e suporte e fomos, cada vez mais, assumindo nossa identidade de psicólogos, terapeutas e psicanalistas. No Rio Grande do Sul, a trajetória da psicoterapia teve um viés de orientação psicanalítica, pela própria formação dos professores aqui no estado e pela influência de Buenos Aires. Bom, a supervisão é uma atividade dos psicólogos que de alguma forma contempla tanto a área privada quanto a área da universidade. Do ponto de vista da área privada, da nossa prática privada, ela não é uma obrigatoriedade, ela não está contemplada em nenhum dos nossos códigos, nem no código de ética, nem nada que regulamente nosso exercício profissional, embora ela se constitua numa tradição e eu diria um privilégio, a possibilidade de que nós possamos usufruir de alguém que nos ajude em determinadas situações do nosso cotidiano de trabalho. Outro campo, né, seria da academia, e daí sim a supervisão acadêmica se constitui como uma obrigatoriedade. No Rio Grande do Sul, o primeiro curso que foi montado, que foi criado, ele é o curso da PUC, e ali então se constituíram como berço e como nascedouro muitas das práticas pioneiras, enfim, que foram organizando e foram de alguma forma fazendo os nossos cursos, as nossas formações o que elas são hoje. Além do curso da psicologia, ou talvez junto com esse curso, era da nossa tradição ou da nossa origem também a proximidade com a psiquiatria, sobretudo com a psiquiatria dinâmica. E a supervisão também nasce um pouco dessa experiência da psiquiatria e da clínica, que na época era psicoterápica. Quando o curso de psicologia ele é reconhecido pelo Conselho, ele cria então essa obrigatoriedade. Em 1975 se organizam os departamentos e se cria pela primeira vez o departamento de estágios. A supervisão então se institui como obrigatória e se pauta desde a supervisão local e da supervisão acadêmica. Essa é uma das questões, eu acho, bem importantes, assim, do ponto de vista da nossa história, né? A supervisão acadêmica e a exigência que houve em um determinado momento, pelos anos 80, de que houvesse um cadastramento e uma obrigatoriedade de um tempo de experiência e a regulação, então,
do Conselho em relação à prática supervisionada que nós tínhamos, que os psicólogos tinham no curso de psicologia. Isso não se constituiu como lei, tampouco se teve documento que comprovasse essa experiência, esses quesitos que foram solicitados. No entanto, se a gente pensar hoje, a lei de estágios, ela de alguma forma obriga que os locais tenham como supervisores específicos daquela área de competência um X tempo de experiência e que também tenha um mínimo de estagiários que seja passível para ele orientar. Então, de alguma forma, tem na lei de estágios, que então não é a nossa lei específica da psicologia, um regulamento, uma exigência. Se segue com a ideia de que a prática supervisionada, e esse é o nome que se dá a todos os nossos estágios, prática supervisionada em determinado campo. Então ela está implícita, a supervisão que lhe é. Uma outra questão que eu acho que é importante, e que daí não diz mais respeito à supervisão como tal, da academia, é como foi se transformando o conceito, a concepção da supervisão. Também eu acho que foi pelo Conselho Federal de Psicologia, nos anos 80, lançado o livro que se chamava O Perfil do Psicólogo, ou Psicólogo de Hoje, não me recordo bem o nome, dizia de que essa era uma função autofágica e ela estava de alguma forma associada também à prática da psicoterapia como exigências do psicólogo em relação ao próprio psicólogo e que elas então se esgotariam nela mesma. Essa concepção vinha também ligada a um tempo da prática supervisionada na nossa clínica privada ou nas atividades em geral, em todos os campos da psicologia. Ela vinha com uma ideia de cumprimento de tarefa, de relatório de supervisão, em que o supervisionando precisava então cumprir com aquilo que o supervisor demandava, orientava, sugeria. Hoje, cada vez mais se tem menos essa ideia de uma relação hierárquica e a supervisão se pauta então na questão da ética, tanto no sentido de quem busca, quando busca e busca como uma forma de ser ajudado a melhor fazer, ou de quem oferece no sentido de que seja uma possibilidade de ir além daquela escuta que está sendo trazido por aquele sujeito que demanda a supervisão. No sentido mais amplo ainda, além da questão de que a supervisão está posta em todos os campos de trabalho, é da atualidade o exercício em equipe de saúde de uma função de supervisão específica do psicólogo ou de outras categorias profissionais em relação à sua prática naquela equipe, enfim, naquele espaço que é de exercício mais amplo. Internacionalmente, a gente pode dizer que a área de avaliação psicológica teve um grande avanço nos últimos 20 anos, vamos dizer. Antes disso, bem antes, tinha uma grande valorização da área de avaliação, daí depois teve uma decadência, vamos dizer, né? O Brasil acompanhou essa decadência também, principalmente com as críticas com relação à ideia de que a avaliação era uma bola de cristal e que com isso era possível enxergar a pessoa por dentro, né? E outras supervalorizações que eram feitas. E aí houve uma crítica muito grande, parte dessa crítica tinha relação com um caráter muito determinístico, vamos dizer, da avaliação. Bom, a partir disso, eu acho que a gente pode dizer que aqui no Brasil, a partir da década de 90, iniciou novamente uma valorização da área de avaliação, tendo em vista a valorização lá fora, né?
E eu diria que no Brasil que a década de 2000 assim, foi o boom da avaliação, especialmente com a valorização até pelo próprio Conselho Federal de Psicologia. Né? No momento em que chamou os profissionais, chamou pesquisadores, chamou até usuários mesmo, os editores de testes, para reavaliar então toda a área. E a partir daí, né, que houve a Câmara Interinstitucional de Avaliação Psicológica, que foi toda promovida pelo Conselho Federal. Bom, e aí dessa última década que eu intitulo como década das resoluções, né, na área de avaliação, porque se a gente for ver, são muitas resoluções que envolvem laudos, que envolvem o próprio SATEPS, né, e enfim, tudo isso valorizou muito a área de avaliação. Né, e isso foi acompanhado pelas universidades muito de perto, assim, especialmente os pesquisadores, revisando os instrumentos, fazendo novos instrumentos, né, na área de avaliação e podendo então prover para o público, né, tanto psicólogos quanto pessoas, né, clientes e pacientes, né, essa possibilidade de ter instrumentos mais atualizados. Então, eu entendo assim que realmente a gente está num momento de muita valorização dessa área. Né. E no cenário nacional, o Rio Grande do Sul tem um peso muito grande. Né? Eu, relembrando, né, desde a época que entrei para essa área, vamos dizer, eu posso dizer que eu entrei de alguma forma pelo Conselho Regional de Psicologia, né? Isso foi em 1994, por aí, 95, e comecei a participar da comissão que existia de métodos e técnicas, né? E acabei conhecendo assim, um papel forte do Conselho nessa área, especialmente com relação aos professores de testes. A gente, na época, organizava encontros a cada 15 dias, sábados, vinham os professores do interior da área de avaliação e a gente discutia o que fazer, o que poderia fazer com os alunos, quais eram as maiores dificuldades. Na época eram 8 universidades que tinham curso de psicologia no Rio Grande do Sul. Hoje nem sei quantas são, né? Essa comissão do Conselho que organizava os encontros de testes, os famosos encontros. E agora, mais recentemente, assim, eu acho que a área de avaliação tem crescido muito, não só academicamente falando, em termos de pesquisa, porque é uma área que cresce bastante, mas na prática profissional também, né? Abrindo novos espaços, a aproximação com a área de neuropsicologia. Então, há muita necessidade de avaliação nessa área. Né? Acho que a partir dessa, vamos dizer, renovação, eu diria, né? As pessoas estão conseguindo trabalhar com mais segurança, né? Especialmente quem trabalha com concursos públicos, por exemplo, né? Pessoal da psicologia jurídica, forense, né? Que precisa de instrumentos qualificados, vamos dizer. Né? Não quer dizer que todos aqueles instrumentos aí, uma crítica minha, né? Estejam realmente excelentes, né? Mas comparando com o que se tinha antes, né? Eu acho muito melhor. E acho que a partir daí, assim, é uma questão de ir se renovando com o tempo, novas pesquisas, novos manuais, né? Reeditados, né? Isso já está em época de começar a acontecer. Eu trabalho no trânsito desde 98, tá? E desde 98 o papel do psicólogo no trânsito ele se restringe à avaliação psicológica. Tá? No meu entendimento é um papel muito limitado do psicólogo ficar só fazendo avaliações. Eu penso que a psicologia no trânsito deveria atuar num nível mais abrangente, aonde pudesse intervir nesse fenômeno que acontece atualmente, onde as vias das grandes cidades estão cheias de
de veículos, né? Onde causam comportamentos estressantes e onde dificultam, em vez de facilitar, dificultam a vida das pessoas em sociedade. Com o vírus da pressa, está todo mundo com pressa e o trânsito hoje está cada vez mais lento, principalmente nas grandes cidades. Então, no meu entendimento, seria importante que pudesse se ter uma visão panorâmica do comportamento, não apenas com o olhar da psicologia, mas com o olhar de várias disciplinas. Né? E aí eu acho que é importante a ampliação do papel do psicólogo e da psicologia nesse fenômeno. Fazer um estudo sobre o comportamento da mobilidade humana. Quanto ao papel na avaliação psicológica, eu penso também que deveria ser ampliado, deveria haver mais pesquisas, deveria haver mais investimentos na qualificação dos profissionais, uma melhor remuneração dos profissionais, melhores condições de trabalho, de forma que o psicólogo pudesse atuar de uma forma mais ampla também no seu fazer do dia a dia. Bem, então essas questões, elas são questões que perpassam no tempo. Desde 98 para cá, né, a história da psicologia no trânsito, ela se mantém e vem numa ação praticamente da mesma forma. Né? Até mesmo antes desse novo sistema, do Código Brasileiro, de ter implantado esse novo sistema, já na época da Ciretrans, se continuava fazendo avaliações. Tá? Mas é importante porque o psicólogo se manteve durante todo esse tempo no trânsito, né, tendo os primeiros contatos que as pessoas têm com o psicólogo realmente no trânsito. Tá? E que acabam tendo uma visão e um entendimento e formando uma imagem do psicólogo no trânsito, nesse primeiro contato que faz através da aquisição de uma CNH, ou de uma habilitação, né, para conduzir os veículos. Então a história da psicologia, durante todo esse tempo, né, ela tem um papel importante na medida em que há um reconhecimento também pela sociedade da importância do papel do psicólogo nessa atividade que executa na avaliação psicológica. Gostaria de deixar registrado três momentos aliás, 4 momentos que eu achei importante para a história da psicologia. Um deles foi a implantação do novo Código de Trânsito Brasileiro, que no Rio Grande do Sul deu uma formatação nova, onde houve uma cientificação mais da avaliação psicológica. Se tornou mais técnica o fazer da avaliação psicológica. Um outro momento também muito importante foi quando os psicólogos do trânsito deveriam ter saído dos CFCs e trabalhar numa outra modalidade, só que houve uma movimentação dos próprios profissionais, onde permaneceram trabalhando dentro dos CFCs. Registrando assim a participação efetiva da Cristina Madeira, da Graça Jacques e do Lúcio Garcia no processo, durante esse processo histórico marcante para a história da psicologia, né, que permanecemos dentro do CFC trabalhando, né, e que como categoria nós conseguimos melhorar a nossa autoestima, né, que sempre houve uma imagem do psicólogo do trânsito um pouco distorcida, né, que de uns tempos para cá nós conseguimos resgatar a nossa imagem e valorizar a imagem do psicólogo no trânsito.